Vamos lá com o Jefferson Miola aqui. Jefferson Miola, o mundo está em ebulição. Hoje deu uma acalmada, né? Depois de todo o surto. É impressionante, né? O Trump realmente. Eu não sei mais o que dizer. O Miola, sinceramente, se sobe tarifa, baixa tarifa, sobe tarifa, baixa tarifa, menos para a China. E aí eu quero um resumo dessa cena toda e depois eu vou desdobrando aqui contigo, meu querido Jefferson Miola, mais uma vez. Muito prazer. Obrigado mais uma vez também. Para ti o prazer é meu, Gustavo. Não, é uma situação inusitada, né, que nós estamos vivendo. O mundo vive, né? O mundo não será mais igual, não voltará a pré-20 de janeiro de 2025, a posse do Trump, né? Os estragos que ele está fazendo são estragos, parte deles poderão ser revertidos, mas há uma irreversibilidade em vários efeitos que ele já produziu. Um desastre, né, econômico, um caos instalado. E chama muita atenção, Gustavo, algumas coisas. Primeiro que ele é um mestre do marketing, né? Ele, se tu observar, ele tem diariamente, ao final dos dias, ele faz pronunciamento. Uma espécie do Bolsonaro, nas lives do Bolsonaro, às quintas-feiras, ele faz diariamente. Né? O cercadinho, né? O cercadinho. Ele atrai nada menos do que a atenção mundial. Nada menos do que isso. Né? Então ele concentra o mundo. Ele fecha uma espécie de fechamento do dia, né, para o mundo ocidental, depois da linha de Greenwich, quando é manhã já no Oriente, a leste do mundo, né, já amanhece com agendamento criado por ele. Então esse é um primeiro aspecto, ele é um senhor, digamos assim, da agenda mundial, ele domina a agenda, com as suas mentiras, fanfarronices e tudo mais. Segundo, está ficando cada vez mais claro o nível de imprevisibilidade do que ele pretendia fazer, de improviso, melhor dizendo, do que ele queria fazer. Né? Eu fui um dos que imaginei que tinha métodos, né, muito bem consolidados por trás disso, mas o que a gente está observando tem muito de improviso, e improvisos extremamente irresponsáveis, né, pelos danos que está produzindo, não só para a economia dos Estados Unidos, mas para todo o mundo. E terceiro lugar, ele está mal preparado nessa guerra que ele se determinou a entrar. O sujeito, quando entra numa guerra, ele tem que saber os seus objetivos, conhecer bem o seu adversário e ter o seu arsenal muito bem definido e um plano, né, de guerrear. A impressão que ele passa é de que ele não esperava o que a China está fazendo. Então, o fator China é um fator central que está desarticulando e desorganizando a estratégia que o Trump poderia eventualmente ter. A China cresce, né, fica um vulto, né, no cenário, no Conselho das Nações, ainda mais, é uma referência, é o adulto na sala, vamos chamar assim, né, é o grande adulto na sala. É o adulto na sala, é o adulto na sala. Né? Os Estados Unidos estão se isolando, né, mundialmente, perdendo a sua confiança, a economia estadunidense ela está sofrendo um rebaixamento, inclusive, do seu nível de confiabilidade. Observa que isso já está se traduzido no aumento da taxa de juros futuros, cresceu de 13,85 para os títulos daqui a 10 anos para 4,35, mais de 10% de crescimento. Isso se deveu a uma operação que a China fez. A China está tendo um estoque de arsenais bélicos, digamos, comerciais, que estão pegando desprevenido os Estados Unidos. Ontem a China vendeu 50 bilhões de dólares de títulos da dívida dos Estados Unidos. Importante dizer que a China, que já foi o principal detentor de títulos da dívida dos Estados Unidos, hoje é o segundo. O primeiro lugar é o Japão, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A China tem 760 bilhões de dólares, agora diminuiu os 50 bilhões operados ontem. Isso afetou diretamente a confiança, né, no mercado dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, que está se assemelhando a uma economia sem confiabilidade, né, uma economia que todo mundo desconfia. Então, esse é o cenário que nós estamos vendo, e os efeitos internos para o Trump começam a se sentir de maneira mais notável. Né? Então, tem um problema que é as consequências políticas e a perda, né, de credibilidade do próprio Trump domesticamente, inclusive perante setores do Partido Republicano. Aliás, o Lula disse na CELAC, né? Não, na CELAC não, num evento anterior. O Lula está falando bastante, né? Acho que está encaixando todas agora, né? Está uma sequência muito forte, muito boa de declarações. Ele disse que
não vai dar certo, né? Ele usou essa expressão, mas vindo do Lula é muito forte, né? Isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos não vai dar certo, que é opinião quase que unânime. Todos os quaisquer pesquisadores, economistas, filósofos, jornalistas, né? Miola, o que você pensa sobre essa quase uma praga do Lula, né? Não vai dar certo, mas não vai dar certo mesmo. Mas é um diagnóstico quase monocórdio que a gente está escutando, né, Gustavo? Qual é o tema aqui? Todo mundo foi tomado de surpresa pelo que ele estava fazendo. Então havia uma certa incredulidade, mas se imaginava que tinha uma ciência por trás do assunto. Agora está se evidenciando que não tinha. Esse jogo de vai e vem, avança e recua, o que ele fez ontem é uma capitulação diante da sua política. Ele praticamente está suplicando para que a China converse com ele. Converse com ele. E ele faz isso com aquela fanfarronice, né, mentiras e toda mais, dizendo que 70 países estão receosos, os mercados estão enjoados com o que está acontecendo, ficaram mareados. Ele usa argumentos que são pueris, de uma irresponsabilidade absoluta, para esconder a sua derrota, o fracasso desse seu intento. Então, é um problema grave que ele criou, por isso que eu te digo, tem certos estágios e patamares que ele elevou a crise da economia mundial que não voltam mais atrás. Os danos causados não vão ser totalmente recuperados. E tem um problema interno para ele, né, que é muito sério. Por um lado, os trilhardários que apoiaram ele estão perdendo dinheiro. Só o Elon Musk, por exemplo, perde na China, ele tem 25%. Uma fortuna. Por quê? Porque ele está eliminando as cadeias de suprimentos de produção e afeta diretamente os interesses da Tesla na China e assim sucessivamente. Então ele está erodindo, né, a base de sustentação do mega empresariado, né, do establishment estadunidense. Segundo, com a queda das bolsas dos Estados Unidos, derretimento, isso afetou diretamente o que é uma vaca sagrada para a população dos Estados Unidos, os tais dos sistemas de pensões e aposentadorias, que são baseados exatamente nas bolsas de valores. Com isto, meu caro, gerou uma situação de pânico e de preocupação, de muita incerteza. É diferente do Brasil, que aqui no Brasil nós temos o INSS, nós temos sistema de previdência privada, sistemas próprios, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos, a forma de se precaver para o futuro é fazer poupança. E um dos fatores fundamentais é exatamente, né, a aplicação em fundos de ações ou em ações, que é o dínamo do capitalismo estadunidense. Sempre foi assim. Esse cara afetou isso e está afetando a vida de milhões e milhões de estadunidenses, seja que futuramente vão usar esses recursos, ou aqueles que já são dependentes do uso desse recurso, que viram as bolsas derreter e, portanto, as suas próprias economias derreter. Então, assim, a situação política interna dele vai começar a se refletir, né, numa perda de confiança, um desgaste, uma impopularidade muito grande, isso que nem começaram a sentir os efeitos da inflação. Né? Os efeitos da inflação não se fizeram ainda presentes. Ainda vai demorar, né? Porque a economia do tamanho dos Estados Unidos. Olha, o Jefferson Miola, gente, que assim, a despeito de toda a admiração que eu tenho por este cidadão que está aqui na frente de vocês, eu entendo o Miola também, uma das suas facetas é ser um analista latino-americanista, né? Que entende tudo de América Latina. E aí eu não posso deixar de falar da reunião da CELAC ontem. Quero um parecer teu sobre aquela reunião, sobre o papel da América Latina diante desses distúrbios, né, sequentes, e em destaque, se você puder, do México, porque o México... Eu fiquei impressionado, Miola, com o volume de exportações do México para os Estados Unidos. Né? O México abastece os Estados Unidos completamente. Tudo. Tudo que os Estados Unidos... O que você achou da CELAC e o papel, e o fato de o documento final ter tido 3 dissidências, Argentina, Paraguai e Nicarágua, né? Se não me engano, acho que é isso. Argentina, Paraguai e Nicarágua. Qual foi a sua... Você acompanhou? Acompanhei. Primeiro, né, Gustavo, essa é a primeira reunião da CELAC, desde 19 praticamente, que se consegue ter a presença total dos 33 países. Dos 33 países. Isso não é pouca coisa, né? Porque havia sido interrompido. O golpe no Brasil
e as derrotas sofridas pelos integracionistas e progressistas, né, governos de esquerda da América Latina produziram, né, um cenário de interferência dos Estados Unidos muito agressivo e uma divisão interna na nossa região. Nossa reunião ela tem um valor, né, político e simbólico de reaglutinação do hemisfério latino-americano muito grande, a despeito dessas divergências. E aqui tem um fator que eu entendo que é essencial, e o próprio Lula se pronunciou a esse respeito, que esses organismos e mecanismos de integração regional, esses blocos, né, que são constituídos, blocos interestatais, eles são orientados, em regra, por um princípio geral do consenso. As decisões elas só se encaminham em contextos, né, de unanimidade, portanto. Quando fala de consenso total é porque tem que ter uma unanimidade. E essa unanimidade, ela muitas vezes cobra um preço que é o preço da paralisia desses blocos, desses organismos, né, ou de acanhamento diante da necessidade de tomar decisões em conjunturas concretas. Essas defecções que o documento final teve de parte da Argentina, do Paraguai e da Nicarágua, por motivos diferentes, a Argentina e o Paraguai pela menção à questão de gênero na declaração, e o Paraguai e a Nicarágua pela falta, digamos assim, entre aspas, de um anti-americanismo, né, quase infantil, mas vamos lá, não comprometem o conteúdo geral do documento e a importância desta iniciativa, né, que é botar a CELAC em pé. Nós precisamos urgentemente, nós que eu digo, latino-americanos, com nossos governos da região, a despeito de qualquer divergência e dessa heterogeneidade ideológica que nós temos, uma paisagem político-ideológica inteiramente nova, muito diferente daquela do início desse século, é necessário reconstruir esse organismo, recompor uma capacidade regional de integração, de cooperação, né, e de aprofundamento das relações não só econômico-comerciais, mas também culturais e políticas. Por quê? Porque a América Latina é uma espécie de epicentro de uma disputa geoestratégica e geopolítica entre as potências que disputam a hegemonia mundial. China e Estados Unidos, com primazia, e secundariamente a Rússia, não é a Rússia menos, mas a China e os Estados Unidos que buscam exercer as suas influências na nossa região. E aí é fundamental, né, que a região inteira, o hemisfério inteiro, esteja unido. Eu achei muito importante essa reunião. Tenho lá ainda muitas reticências sobre a capacidade de sustentar um padrão de recomposição, de reorganização desses blocos. A Unasul, por exemplo, que é um bloco extremamente essencial aqui para nós da América do Sul, ela deveria ser, inclusive, uma espécie de um alter ego do Mercosul. Eu não vejo mais a possibilidade do Mercosul existir sem que ele seja um organismo continental de toda a América do Sul. E, portanto, tem que avançar nesse sentido, e o passo que essa CELAC dá, ela pode produzir esses efeitos de um reencontro entre as nossas nações. Olha, senti uma brisa aqui que quando essa febre trumpista passar, que eu acho que daqui a pouco ela passa, as atenções, sobretudo aqui no Brasil, vão se voltar para a América Latina, porque a América Latina tem uma ebulição particular. E se você puder, Miola, de maneira expressa, porque nós não temos tanto tempo assim, mas eu preciso muito saber de você e a comunidade também, como é que está a situação? Você tem dados sobre a Bolívia? Você tem todos os contatos aqui dos dirigentes da América Latina? Eu queria um briefing, assim, muito expresso. Bolívia, Equador, Peru, se não for pedir muito para você, Argentina. O que está acontecendo nesse momento? Porque eu estou falando isso porque o Peru está numa situação delicada, isso. Equador está numa situação delicada, isso. Colômbia está todo mundo numa situação delicada, tirando o México, né? E até o Brasil também não está muito livre das problemáticas com relação à democracia e tudo mais, né? O que você poderia destacar para a gente nesse cenário? Estava assim, até a gente pode preparar algum momento para dedicar assim, profundamente fazer um programa especial. Eu acho que sim. Não, assim, nós estamos vivendo uma situação que não é um percurso linear, como a gente teve, linear entre aspas, né? Mas assim, que tem uma dinâmica com sentido estratégico comum, como a gente teve no início do século.
que foi a segunda, digamos assim, onda, chamada segunda onda independentista aqui da América do Sul, especialmente. É um processo cheio de contradições, com problemas internos, com a presença de um ator que não estava em cena no início desse século, que é o campo da extrema-direita, que começa a emergir e refloresce em vários desses países e que tem uma grande articulação internacional com a presença das big techs e o Trump por trás disso. Bom, este é um cenário interno e com um aspecto que, em alguns casos, começa a se observar divisões internas, que é o caso mais doloroso da Bolívia, né, e em menor dimensão o que está acontecendo na Colômbia, que também tem ataques feitos pelas classes dominantes, mas tem também um ambiente que ele pode evoluir perigosamente para um ambiente também de divisão interna. Então esse é o cenário dessa heterogeneidade que ela não tem, como tinha no início do século, né, um sentido estratégico histórico comum. Agora nós temos aqui um hemisfério e um continente que estão em disputa, efetivamente. E o tema é uma inteligência para superar, né, esta realidade, né, muito contraditória que nós temos, diante do imperativo que os países têm, esses países da nossa região têm, de se integrar ao mundo a partir de uma integração regional. Não tem viabilidade. A nossa região, especialmente a América do Sul, é a maior fornecedora de matérias-primas para o mundo, de energia para o mundo, de alimento para o mundo, né, de matérias-primas essenciais para o mundo inteiro, e, portanto, ele tem um papel, fontes esgotáveis de água, tem 60% da água potável do mundo está aqui na nossa região. Então, são os elementos que conformam a necessidade de uma integração regional e uma ação internacional coletiva de parte desse país para obter os melhores resultados para os próprios países e para as regiões. É um processo muito acidentado que está acontecendo. Eu te proponho que a gente analise isso pegando a inteireza, digamos, dessa complexidade e particularizando cada um dos casos. Até me comprometo a fazer um briefing, digamos, bem sistemático sobre cada uma dessas situações. Perfeitamente. Acho que a gente podia fazer uma série, né? Encontros semanais ou quinzenais contigo, e a gente convida mais um dirigente, enfim, outra figura para a gente fazer o debate. Importantíssimo isso aí, porque eu acho que daqui a pouco vai pegar no breu. Eu vi ali a expressão do Celso Amorim, do Mauro Vieira e do presidente Lula na CELAC, quer dizer, eles estão em ebulição ali também, pensando muito o bloco, né? Aliás, deixa eu só, antes de devolver para você, meu querido Miola, que prazer falar com o Jefferson Miola aqui, gente. Por favor, manifestação aqui do carinho pelo amor que eu tenho pelo Miola, pela admiração que eu tenho por ele. Maristela Zancan, acho que o Trump está fazendo é fumaça. O que mais ele anda fazendo, o que não estamos vendo? Ela pergunta aqui, é um pouco aquilo que o Miola disse, que teria algo por trás, uma tática, mas a gente vai percebendo que não tinha muita coisa por trás, né, dessas estripulias do Trump. Edson Antunes, KKK, o importante é o iPhone. Índia exporta 600 toneladas para os Estados Unidos para aproveitar a tarifa baixa. Ô dó. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, dos carros encalhados nos portos estadunidenses, né? E agora com esse recuo do Trump, talvez desencalhem, né? A Regionalíssima está dizendo, tiram o uso da arma pela equipe de segurança Lula, mas e o do Bolsonaro, Moro, como fica? Essa é aquela história lá, não vai dar nem tempo de falar isso aqui, porque a gente vai desenrolar muito. Eu ia te perguntar, Miola, você quer comentar esse... Não, seguimos, vamos ver aqui. Não, tá bem, os comentários aqui são super bacanas, e concordamos com os comentários aqui, a Maristela e tal, mas é isso mesmo. O pessoal está muito aflito aqui, Miola, querido, com a cassação do Glauber Braga, que foi aprovada ontem no Conselho de Ética. O Glauber, inclusive, ele está de vigília dentro do Conselho de Ética, em greve de fome. Greve de fome. Isso é uma coisa impressionante. Você acha que, enfim, é uma retaliação político-partidária ideológica ali em cima do Glauber, né? Como é que você congelou o Miola aqui? Ficou tão... Brutal. É o absurdo dos absurdos, né? O que o Glauber fez? O Glauber saiu em defesa da honra da mãe dele que estava sendo ofendida. E teve uma altercação com o militante provocador do MBL dentro do Congresso. Bom, é aconselhável fazer isso? Claro que não, mas pela tua mãe também te esquenta a cabeça, né, Gustavo? Não tem esse troço, né? A defesa da
Já diria o Zidane também, com a irmã, né? Bom, mas isso não é um crime. Isso não é uma perda. Tem dentro do Congresso tantos outros parlamentares que esses sim tiveram posturas indecorosas. Né? Tiveram posturas indecorosas, quebraram o decoro e cometeram crimes, e, no entanto, não vão para os bancos dos réus. E não deixa de ser irônico que o relator do caso do Glauber, que é o deputado Paulo Magalhães, sobrinho do coronel Antônio Carlos Magalhães, ele, em 2001, ele agrediu dentro do Senado da República um desafeto político, um escritor que era desafeto político deles. Não aconteceu nada com esse personagem, mas ele se atreve a fazer esse parecer favorável à cassação. Por trás da cassação do Glauber tem dois aspectos. O primeiro deles, que é isso que tu diz, uma perseguição ideológica implacável. Aqui não está sendo atingido o mandato do Glauber Braga. Está sendo atingido, na verdade, uma atitude, uma postura e uma condução de uma política que ela é em defesa incondicional à classe trabalhadora, aos interesses gerais do povo brasileiro. Em segundo lugar, essa cassação ela está escondendo o ator oculto, que é Arthur Lira, que está agindo por vingança. E ele que está cadenciando todo o processo por uma vingança mesquinha, porque ele foi denunciado pelo Glauber Braga a respeito da manipulação bilionária e corrupta que ele fez do orçamento secreto. Então, é uma situação absurda, completamente absurda, não deveria estar acontecendo isto, né? E agora só com muita pressão sobre o plenário para salvar o mandato do Glauber. Tá, e vamos seguir aqui, daqui a pouco o Vinícius Casalino vai se juntar a gente aqui para seguir aqui no Giro das 11. Você está me ouvindo, querido? Tá me ouvindo? Você fez um gesto aqui, pensei que você não estava me ouvindo, mas você está me ouvindo, né? Show. Bom, então vamos falar um pouco... É que antes não estava te ouvindo, agora sim. De cenários, Miola, para 2026. Ontem eu vi li uma entrevista muito interessante do diretor daquele Instituto Locomotiva, o Renato Meirelles. E ele dizia que o Lula está com uma força muito grande para 2026, é inegável. Quem nega isso sabe, está querendo outra coisa que se não analisar a realidade dos fatos, porque a direita vem dividida e tudo mais, aquela história toda. Que desenho que você está fazendo nessa sucessão, né? Que o Lula favorito, né? Quem está no cargo não tem como negar no Brasil que seja uma figura que tenha vantagem. Vendo a direita, se é que ela está dividida de fato, e a esquerda unida em torno do presidente Lula, Miola, como é que você está vendo isso? Olha, Gustavo, primeiro, assim, a situação de perda de popularidade do governo que se dá agora, ela não é irreversível, ela vai ser contornada. E como tu disseste, um governante ele tem muito instrumento e poder político, né, e poder administrativo para reverter essa situação. E o Lula é um personagem consolidado no imaginário popular e ele já arranca, né, seguramente uma eleição com 35% de desempenho. Então, a despeito dessa situação, né, que a gente não pode ser intimista, tem que ajudar o governo tem que ver também suas dificuldades e falências para reverter essas situações. Mas, por um lado, a alternativa que eu vejo no campo não só da esquerda e do progressismo, né, mas o campo democrático nacional é o Lula. Tu podes observar que não existe dentro da esquerda outra alternativa que não seja o Lula. E há, dentre setores, inclusive os setores conservadores, mas que são liberais e são democratas, há dentre eles aqueles que acham majoritariamente que não existe outra alternativa que não seja o Lula. Caso, eventualmente, o Lula não decidir não ser ele o candidato, será o candidato construído a partir dos diálogos feitos com o Lula que sairá esta opção que eu chamaria do campo democrático mais além do campo da esquerda estrito sensu. É impensável a gente imaginar uma candidatura para 2026 que ela seja restrita ao campo da esquerda. Isso é nos condenar a uma derrota, não só à esquerda, mas condenar a democracia à derrota. Por outro lado, eu tenho a sensação, Gustavo, a partir, sobretudo, da evolução dessa conjuntura que a gente está acompanhando e do ato dos bolsonaristas na Paulista no último domingo, que está mais ou menos cristalizado um desenho. A eleição de 2026 ela será uma eleição que vai confrontar dois campos em disputa. Ou o campo democrático, representado pelo Lula, ou quem o Lula articular, e a construção de uma frente nos termos que o Lula poderá influenciar, e
aqueles que defendem uma ruptura do Estado de Direito, uma quebra institucional. Ficou muito claro que há um alinhamento muito coeso, né, e muito consolidado de todos os setores da direita, e setores de uma direita que a gente até poderia esperar que tivesse compromissos democráticos, mas não tem, todos esses setores da direita com a extrema-direita lavajatista, mas principalmente a extrema-direita bolsonarista. Eles se encaminham para aí. E a candidatura, eles estão considerando várias candidaturas, tem uma pulverização momentânea, eu entendo, eles não vão se dividir. Aliás, o Caiado disse isso, nós não nos dividiremos, nós chegaremos em 2026 juntos e coesos. Há essa pulverização hoje de algumas candidaturas de governadores especialmente, mas tudo se encaminha para ser uma aposta desse campo antidemocrático, desse campo golpista, em torno do capitão do Exército, Tarcísio de Freitas. Acho que essa grande aposta é isto que eu acho que é o cenário que está se prefigurando para a eleição do próximo ano. Vinícius Casalino, muito bem-vindo aqui ao nosso Giro das 11. Obrigado pelo carinho, pela presença. Hoje só, eu também tenho esse charme grisalho, né? O próprio Miola tem, o Casalino tem, o Vassoler, que estava aqui agora há pouco, homens experientes, né? E felizes, né? E bem com a vida. Tudo bom, Casalino? Bom dia, Conde, bom dia, Miola, bom dia a todas e todos. Estamos aí, né, Conde? É isso, não tem como fugir do Você tempo. poderia também deixar barba, Casalino. Eu acho que é uma... Quem sabe para trabalhar como Papai Noel no final do ano, Conde? Já começa agora. Aumento da renda. Bom dia, Casalino. Bom dia. Agora, isso são os efeitos da pós-juventude, né, gente? Pós-juventude, olha só, temos um conceito novo aqui. Para terminar, Jefferson Miola, uma pitada sobre o teu estado do coração, o Rio Grande do Sul, e as pretensões do Eduardo Leite, o desastre, né, a rigor, do prefeito e do governador desta província tão amada por todos nós, que é o Rio Grande. Como é que está a situação aí? Dá uma palhinha. Cada vez mais decadente, né? Cada vez mais decadente. Cada vez mais decadente. Não, é um estado atrasado, o estado paga o preço, digamos, do arcaísmo, né, de um setor dominante, né, que é a vanguarda do atraso, o agro, né? Impressionante o efeito que isso produz do ponto de vista cultural e político, né? E aprisiona o Estado ao atraso. Tem muita... uma nota importante sobre as enchentes do ano passado é que o Ministério Público Estadual, inclusive vou produzir um artigo a esse respeito, ofereceu uma denúncia contra a Prefeitura de Porto Alegre. Não foi uma fatalidade a enchente. Estão responsabilizando, né, por omissão e por incompetência a administração pública municipal, ou seja, o governo bolsonarista do Sebastião Melo, pelos danos causados, né, em decorrência do fenômeno climático extremo. O governador Eduardo Leite, por outro lado, é um personagem que está se articulando nacionalmente, ele é movido por um antipetismo, eu não diria que ele seja um personagem da extrema-direita, né, bolsonarista, é um personagem lavajatista e antipetista por excelência, e ele é muito ingrato com o que o Lula ofereceu e ajudou o Estado, 100 bilhões de reais aqui para a reconstrução do Estado. Ele não reconhece essas obras, ataca permanentemente o governo, promove comícios no interior do Estado, né, com esses setores atrasados, né, para fazer proselitismo contra o governo federal e uma conclamação, né, pela unidade gaúcha contra a União Federativa. É um personagem meio caricato, ele está buscando lugar no país, na eleição de 2026, e o próprio Lula desejaria que ele fosse candidato ao Senado. Né, Senado, frente. O Eduardo Leite? O Lula defende isso, o PT tem uma candidatura, era uma boa, e o Eduardo Leite ao Senado, né, em torno dessa ideia de construir um ambiente de consolidação da democracia, que é o que conversávamos antes. A eleição de 26, vamos ser claros, ela não é uma disputa entre esquerda e direita, não é? Ela é mais do que isso, é a sobrevivência da democracia contra aqueles que querem recuperar o poder de Estado para corroer e corromper e extinguir a democracia por dentro. É disso que se trata, mas esse personagem com a sua mesquinhez política, seu antipetismo atávico, ele é incapaz de ter uma compreensão desse período histórico crítico que nós estamos e ser um elemento, né, de combate ao fascismo.
Mas ele que não aceite tomar um café da tarde com o Lula, que senão o Lula vai lá e seduz ele, né? Você conhece o Lula, né? Pelo amor de Deus. O Hugo Mota, o pessoal comenta em Brasília que o Hugo Mota voltou da Ásia lulista. Voltou lulista. Miola, querido, obrigado. Boa semana, bom trabalho. A vocês, um abraço. Bom fim de semana para vocês, gente. Um abração. Até a próxima. Grande tchau, Jefferson Miola.